Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo, Paráclito, haverá de lembrar-vos de tudo que tenho falado. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou os seus discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Simão Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos encerrando o tempo da Páscoa, nos preparando para a grande solenidade do Espírito Santo, que junto com o Natal e a Páscoa são as 3 grandes festas da liturgia da nossa igreja. Depois de terem comido, Jesus disse, interessante essa imagem, primeiro eles comeram. A comida, ao sentar-se à mesa, tem toda essa dimensão da intimidade, da fraternidade, da comunhão, da amizade. Não é com qualquer pessoa que a gente senta à mesa. É alguém que é próximo a nós, ou de quem nós queremos também nos aproximar. Jesus várias vezes no Evangelho, ele senta à mesa. Senta especialmente com aqueles também que ainda não eram do grupo de Jesus. Porque ele quis que eles fizessem comunhão com ele. E nesse contexto de ceia, nesse contexto de intimidade e fraternidade, Jesus se dirige a Pedro e pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas mais do que estes? É interessante. Jesus não pergunta só: Pedro, tu me amas? Tem esse adendo: tu me amas mais do que estes? E não é só a pergunta: Pedro, tu te simpatizas comigo? Tu gostas de mim? Tem muita gente que simpatiza com Jesus. Acha interessante. Os jovens gostam de dizer que Jesus é um líder. Isso é muito pouco. Jesus não é só isso. A relação com Jesus deve ser uma relação de amor profundo, de amor que envolve, de um amor que transforma, do amor que de fato é a ação do Espírito. Quando nós recebemos essa notícia que Jesus derrama o seu Espírito sobre os apóstolos,
sobre a comunidade reunida. Em outras palavras, estão dizendo: Jesus infunde no coração da humanidade o seu amor. Tu me amas mais do que estes? Jesus está prestes a dar a Pedro a missão de conduzir o seu rebanho, de estar à frente das suas ovelhas. E por isso a pergunta: e por que 3 vezes? Se a pessoa te pergunta 3 vezes tu me ama, a pessoa vai ficar desconfiada. Realmente ele não acredita na minha palavra. Mas o 3 também tem a ver com as 3 vezes que Pedro negou. Porque antes da cruz, o mesmo Pedro, que estava tão disposto a acompanhar Jesus, a matar os adversários, não deixar que Jesus morresse, é o Pedro que nega 3 vezes. Ou seja, na mesma intensidade que nega, agora ele também precisa comprovar: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Essa pergunta Jesus faz para nós hoje. Tu me amas? Tu como discípulo, como discípula, em 2026, como é que é a nossa relação com o Senhor? É uma relação de fato de amor que é capaz de renunciar, de um amor que é capaz de negar o mundo, negar coisas, abandonar manias, privilégios, interesses, enfim, por causa de um amor mais profundo? Como eu disse antes, muitas pessoas negociam com Jesus, fazem comércio com Jesus, fazem troca com Ele. Se Jesus me curar, então eu vou seguir. Se Jesus me der esta graça, eu vou caminhar com Ele. Não se negocia com Ele. É uma relação de profundo amor. E porque Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, Jesus pode dizer: segue-me. Nós só podemos de fato nos colocar no caminho do Senhor se nós também somos capazes de amá-lo profundamente. Vocês conhecem certamente tantas pessoas que se encantaram. Nossa, agora minha vida mudou, eu fiz um retiro, agora conheci Jesus. Às vezes só na emoção. Às vezes até uma relação de hoje para amanhã. Eu gosto de lembrar que tem muita gente que mudou de vida de domingo até terça-feira. Quando passou a febre da segunda, terça a vida volta à rotina e a fé já terminou de novo. Só podemos realmente seguir Jesus quando nós fazemos a experiência profunda do seu amor. Primeiro sentir-se amado, para depois também poder amar como Jesus pede que nós o amemos. A única coisa que Jesus pede de nós é isso, que nós tenhamos por Ele um grande amor. Às vezes falhamos, fracassamos, erramos, isso é da humanidade. Jesus não quer pessoas perfeitas, não quer porque sabe que nunca as terá, mas Ele quer pessoas que de fato façam da sua vida uma grande relação de amor com o nosso Deus. Esse amor que é capaz de superar tudo, como nós ouvimos na primeira leitura, chegando no final dos Atos dos Apóstolos, também já aos poucos o desfecho da história de Paulo, esse grande pregador, esse grande formador de comunidades, que agora está diante do governador, diante das autoridades, está sendo acusado, está prestes a ser morto, e alguém diz: ele está nessa por causa de um tal de Jesus, um tal de Jesus. Para quantos cristãos católicos é um tal de Jesus, que nem sei quem é, que não faz nenhuma diferença na minha vida. Para o governador também não fazia, É esse tal de Jesus que morreu e Paulo diz estar vivo. Olha a diferença. Para o governador é um tal de Jesus, para Paulo é o ressuscitado, é o vivente, aquele que é a razão e a motivação dele estar ali, mesmo preso, acusado de forma injusta, mas tranquilo e sereno, porque ele sabe que a sua causa tem valor. É a causa do ressuscitado, é a causa daquele que está vivo. Mas lembramos do Paulo, aquele Paulo, o Paulo que antes da experiência do ressuscitado era um perseguidor. Um Paulo que ele não tinha descoberto de fato Jesus Cristo. Perseguia os cristãos porque não tinha feito a experiência daquele que está vivo, ressuscitado, daquele que morreu e ressuscitou. Mas quando faz a experiência, quando descobre o grande amor, em quantas frases Paulo vai dizer isto? Tudo para mim é lixo perto daquilo que
minha vida pouco vale perante a missão que eu recebi. Ou seja, poderíamos elencar tantos ditos de Paulo que ele diz: a partir desse momento, da experiência do Senhor, tudo perdeu valor. A única coisa que vale é levar o Evangelho, a alegria de Jesus Cristo aos nossos irmãos e irmãs. Ou seja, o amor que eu sinto por aquele que me amou até as últimas consequências supera toda e qualquer situação, adversidade e dificuldade. Peçamos, irmãos e irmãs, a graça, o dom do Espírito, do amor de Deus que realmente infunde em nosso coração esse Espírito que nos leva a servir, a amar, a cuidar, a anunciar com coragem, com ousadia, com audácia, a alegria do Evangelho. Papa Francisco dizia que o mundo precisa de evangelizadores com espírito, não qualquer falador por aí, qualquer trovador que conta qualquer história, mas pessoas movidas com o Espírito, pelo Espírito e de Espírito, que anunciam a alegria do Evangelho aos irmãos e irmãs. Esta alegria que é capaz de transformar vidas, transformar corações, como certamente já transformou um dia a vida de cada um e cada uma de nós. Tu me amas? Esta é a pergunta de Jesus para nós nessa noite. Tu sabes, Senhor, tu sabes que eu te amo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.